Boa noite, gente. Aqui é o Apóstolo Fábio. Estamos gravando aqui o vídeo número 2 de 40 dias na Palavra de Deus. Eu estou muito animado com esse estudo, porque eu estou vendo o quanto Deus vai nos abençoar, o quanto você, sua família e sua casa vão crescer no conhecimento e no fundamento que é a Palavra de Deus para a nossa vida. Eu quero poder, assim com você, aproveitar o máximo de cada momento. Cada dia você tem uma lição, cada semana nós temos um versículo a decorar. Nessa semana, o versículo está em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz a primeira parte: habite dentro de vós ricamente a palavra de Deus. Então eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre a palavra de hoje. A gente quer poder aproveitar o máximo do que a Bíblia tem para nós. E para isso a gente vai precisar dedicar tempo estudando e intimidade com Deus. Um dia eu e o apóstolo Cláudio estávamos aqui em casa e a gente foi pegar algumas coisas na lavanderia. Quando eu entro na lavanderia, eu percebi uma quantidade gigantesca daquelas formigas enormes, sabe aquelas bem grandonas assim, com aqueles ferrões grandes que quando picam machuca muito. E eu comecei a olhar, elas estavam mexendo na comida da Sandy, nossa cachorrinha, andavam por toda a lavanderia, subiam pela janela e iam para o lado de fora da casa. Eu falei, meu Deus. Aí nós fomos no banheiro e eu percebi que elas estavam também entrando pela janela do banheiro, e no nosso quarto também tinham formigas. E a nossa casa é uma casa muito limpa, tudo muito em ordem, e eu percebi que elas estavam vindo de fora. E naquelas semanas tinham chovido muito. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para resolver isso? Eu sei que para chamar um pest control é muito caro. A gente resolveu então comprar numa loja assim, de materiais para casa, para construção, um veneno para matar essas formigas. E nós compramos um granulado que era muito simples. A gente colocava esse granulado onde as formigas andavam e elas pegavam aquele granulado e levavam para dentro do seu formigueiro, para dentro da sua casa, do seu ninho, e todas elas repartiam aquilo e elas morriam e a colônia acabava. Então foi isso que a gente fez. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. É um exemplo de como nós podemos e devemos, como essas formigas, num bom sentido, a gente tem que ser desesperado em ter as coisas de Deus, ter assim fome e sede da palavra, conhecer mais esse Deus maravilhoso que a gente tem. E a revelação da palavra e de Deus vai vir pelo conhecimento da Bíblia, pelo estudar, pelo ler diariamente, pela oração e pelas experiências. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, versículo 11, diz assim: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Vou ler novamente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. O que a palavra de Deus está dizendo? Sobre o exemplo. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, observar o que está acontecendo e tirar daquilo uma lição. Da mesma forma que o apóstolo Paulo falava, prestem atenção, porque está me deixando exemplo para vocês analisarem quando o final dos tempos está chegando. Eu e você precisamos estudar a palavra de Deus e discernir o momento que nós estamos, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu também quero falar com você a respeito de Romanos capítulo 15, versículo 4. Quando eu era jovem, eu trabalhei, eu fui a muitos acampamentos de férias, aqui nos Estados Unidos chama de Summer Camp, e eu passava ao menos uma semana em janeiro e uma semana em julho nesse Summer Camp. E quando eu cresci, o meu objetivo era, com meus 18, 19 anos, poder um dia ser um dos monitores, um dos conselheiros desse acampamento. E eu lembro que quando eu era jovem, eu não entendia por que a gente tinha que limpar o quarto todo dia, guardar a roupa todo dia, organizar a nossa mala, deixar o banheiro em ordem, e tinha a inspeção. E nessa inspeção eles davam nota para o melhor alojamento, pelo melhor quarto. A gente tinha muita competição no acampamento. E eu pensava, meu Deus, parece que a gente nunca para de fazer isso, aquilo, é sempre um ponto a mais, uma tarefa a mais. E eu não entendia por que a gente tinha que fazer. Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A palavra que eu quero chamar a tua atenção é que tudo que foi escrito, tudo que a gente tem aprendido é para desenvolver em nós esperança.
Quando eu era jovem, aquilo não me desenvolveu esperança. Quando eu fui trabalhar no acampamento, eu já entendia muito mais sobre disciplina, responsabilidade, maturidade, e eu sabia que era importante eu trabalhar com o meu quarto, com os meus acampantes, para que eles mantivessem tudo em ordem. E eu os motivei a participar dessa campanha de organizar todos os dias o nosso quarto, o nosso alojamento. E nós ganhamos uma semana, muitos dias, como o melhor quarto arrumado. Quero terminar contando para você uma história. No tempo de Jesus, quando ele começou a aprender a Torá na sinagoga, os historiadores dizem que por volta dos 6 a 8 anos Jesus ia, e a primeira lição que eles davam na sinagoga para a primeira classe, no primeiro dia, eles pegavam aquela lousinha, aquele quadro onde eles iam escrever com um giz, e no final da aula o rabino ele jogava mel sobre o quadrinho de madeira que os meninos iam escrever e falava para eles assim: vocês têm que lamber esse mel desse tablet, tem que lamber o mel desta lousa, desta madeirinha que vocês estão aprendendo. E eles lambiam e ele falava assim: que a palavra de Deus seja a coisa mais doce que você vai experimentar na sua vida. Eu quero declarar que nesses 40 dias você vai experimentar a coisa mais doce da sua vida, que é o conhecimento e o relacionamento com o Deus que nós cremos, com Jesus que é o nosso Senhor e Salvador e com a pessoa do Espírito Santo. Um beijo no coração, eu amo você e até amanhã no próximo vídeo. Graça e paz.